Ele tinha tudo: o dinheiro, o poder, a esposa grávida perfeita. Mas na leitura do testamento de seu pai, Cássio Alencar decidiu destruí-la. Diante da família e de sua amante, ele chamou a esposa grávida de 7 meses de interesseira e fraude. Ele pensava que estava prestes a herdar um império de bilhões de dólares. Ele não sabia que seu pai havia visto tudo. Nos próximos 60 segundos, a mulher humilhada que ele acabara de repudiar obteria a derradeira vingança, e ele perderia tudo. O enjoo daquela manhã não tinha nada a ver com o bebê. Laila Hart estava grávida de 7 meses e o enjoo matinal já havia desaparecido há muito tempo, substituído por uma dor incômoda na lombar e pelo constante e inquietante movimento da nova vida dentro dela. Este enjoo era diferente. Era frio, metálico e tinha gosto de medo. Era o sabor familiar de qualquer dia que importasse para seu marido, Cássio Alencar. Ela estava no centro da cobertura cavernosa e minimalista deles, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. As janelas, estendendo-se por mais de 6 metros até o teto em caixotões, mostravam um céu carioca roxo acinzentado e machucado. A chuva chicoteava o vidro, um som quase, mas não totalmente, abafado pelo silêncio estéril do apartamento. Cássio exigia silêncio. Ele exigia minimalismo. Ele havia despojado sistematicamente o espaço de toda a bagunça dela. Os tecidos vibrantes, as pilhas de livros de história da arte, a poltrona aconchegante e estofada que ela trouxera de sua vida anterior. Sua vida anterior. Parecia uma história lida sobre outra pessoa. Laila, a jovem curadora promissora em uma pequena, mas respeitada galeria em Santa Teresa, a mulher que conseguia detectar talento em um bloco de argila informe, que usava jeans manchados de tinta e ria alto. Cássio Alencar havia consertado tudo isso. Ele entrou na sala, não tanto andando quanto conquistando o espaço. Era um homem bonito de uma maneira nítida e predatória, como um falcão. Seu cabelo escuro estava perfeito. Seu terno sob medida estava perfeito. Ele abotoava sua abotoadura, um brilho de platina. E ele não olhou para ela. O carro está lá embaixo, Laila. Tente parecer apresentável. O testamento do meu pai, você sabe. As pessoas estarão observando. Laila usava um vestido de gestante preto, simples e elegante. Era de cachemir e custara mais do que seu primeiro carro. Ela instintivamente alisou as mãos sobre o inchaço de sua barriga. Eu estou apresentável, Cássio. Ele finalmente olhou para ela, seus olhos fazendo uma varredura rápida e desdenhosa. Está um pouco demais, não é? Toda essa coisa de mãe terra. É desgastante. Apenas fique ao meu lado, acene e não fale com a imprensa. E pelo amor de Deus, tente parecer triste. Meu pai acabou de morrer. Ele disse isso como se fosse um inconveniente, uma fusão fracassada. Edmundo Alencar, o patriarca, o homem que construíra a Alencar, incorporações do nada, estava morto há 6 dias. Cássio não derramara uma lágrima. Ele apenas reclamara dos auditores. Edmundo tinha sido gentil com ela, de uma forma distante e observadora. Na última vez que ela o vira, em um sufocante evento de gala, ele a puxara de lado. Enquanto Cássio fazia networking, Edmundo a olhara com olhos muito mais perspicazes para um homem de sua idade. Ele é só brilho e nenhuma substância, meu filho. O velho resmungara, não olhando para Cássio, mas para ela. Ele quebra os brinquedos. Não deixe que ele quebre você. Laila sorrira fracamente, pensando ser um comentário estranho. Agora, ela o entendia como um aviso. Você vem ou não? Cássio estalou, já na porta. Ao segui-lo para o elevador privativo, ela deslizou a mão no bolso, seus dedos se fechando em torno de um objeto pequeno e frio.
Era uma chave mestra antiga, pequena e ornamentada. Edmundo a havia dado a ela 2 meses antes, pressionando-a em sua palma durante uma visita. Para a coisa que você mais valoriza, ele dissera, seus olhos piscando, um lugar seguro. Ela não tinha ideia do que abria, mas ela aguardara. Um pequeno e secreto ato de desafio. Ela vivia na jaula dourada de Cássio há 2 anos, suas asas sistematicamente cortadas. Ele a convencera a largar o emprego. Uma esposa minha não trabalha, querida, é constrangedor. Ele administrava as finanças deles, dando-lhe uma mesada que ele congelava se ela discutisse com ele. Ele a isolara de seus amigos, chamando-os de rudes e interesseiros. Agora, ela era apenas a esposa grávida, um acessório bonito e silencioso. As portas do elevador se abriram para o hall. Ela a viu. Sofia Rinaldi, a diretora de operações de Cássio. Sofia era tudo o que Laila não era. Elegante, afiada e vestida em um vestido tubinho vermelho sangue, totalmente inadequado para um funeral, muito menos para a leitura de um testamento. Ela não estava grávida. Ela era, no entanto, a amante de Cássio. Laila sabia. Ela sabia há 6 meses. As reuniões noturnas, o cheiro de um perfume diferente em seus ternos, a maneira casual como Sofia tocava o braço dele nas reuniões de diretoria. Era uma humilhação tão profunda, tão aberta, que Laila simplesmente a absorvera. Lutar contra isso seria tê-lo confirmado, e tê-lo confirmado seria desmoronar. E ela não podia desmoronar. Não agora. Sofia, você está aqui, disse Laila, sua voz inexpressiva. Sofia lhe deu um sorriso frio e de pena. Claro, sou essencial. Cássio precisa de mim. Afinal, isso é um assunto de negócios. Ela entrelaçou o braço no de Cássio. Devemos ir. O Dr. Barcelos odeia ser mantido esperando. Cássio não apenas permitiu. Ele se inclinou para isso. Ele olhou para sua esposa grávida de 7 meses, parada sozinha no vasto e frio hall. E então? Acompanhe, Laila. Ao sair na chuva, passando pelo porteiro que não a encarava, ela sentiu o bebê chutar, uma pontada aguda e zangada sob suas costelas. O enjoo voltou. E era uma promessa. Hoje, algo ia se estilhaçar. Os escritórios da Barcelos e Associados ocupavam o último andar da Torre Santander, um marco do poder corporativo em São Paulo. A sala de reuniões era um museu de intimidação do velho mundo, mogno do chão ao teto, livros encadernados em couro que não eram abertos há 1 século e um silêncio pesado e opressor. A chuva martelava nas janelas, uma percussão frenética e raivosa. Dr. Gideon Barcelos sentou-se à cabeceira da mesa maciça e brilhante. Era um homem que parecia esculpido em granito, vestindo um terno tão escuro e definitivo quanto o túmulo. Ele era o homem de Edmundo Alencar, leal até o fim e, aparentemente, além. Laila sentou-se à mesa, o mais longe possível de Cássio. Cássio, naturalmente, havia ocupado a cadeira oposta a Barcelos, aquela que gritava, herdeiro presuntivo. Sofia Rinaldi havia pegado a cadeira ao lado dele, com um laptop aberto, como se estivesse prestes a fazer a ata. A única outra pessoa era Corina, a irmã mais nova de Cássio, uma mulher pálida e nervosa, que torcia um lenço no colo e lançava olhares venenosos a todos, mas especialmente a Laila. Estamos aqui, Barcelos começou, sua voz um farfalhar seco, para executar o último testamento de Edmundo Carlos Alencar. Ele colocou um par de óculos antigos com aro de arame e abriu o grosso documento encadernado em couro. O ar estava tão denso de tensão que Laila sentiu que poderia engasgar com ele. Cássio estava vibrando, um zumbido baixo e agressivo de direito.
Ele batucou uma caneta de platina na mesa. Toque, toque, toque. Vou pular o preâmbulo e o jargão legal, disse Barcelos, olhando por cima dos óculos. Edmundo não era um homem de jargão. Ele era específico. Corina soltou um pequeno soluço sufocado. Cássio apenas revirou os olhos. A minha filha, Corina Alencar Wells, leu Barcelos. Eu deixo um fundo fiduciário no valor de 20 milhões de reais e a casa em Petrópolis. Que você finalmente encontre alguma paz, minha menina. Corina ofegou. Era uma quantia generosa, mas não obscena. É só isso? Ela sussurrou. Agradeça por ter conseguido isso, maninha. Cássio zombou. Você sempre foi uma decepção. Cássio! Barcelos advertiu, sua voz afiada como aço. Sim, sim. Vá em frente, Gideon, disse Cássio, acenando com a mão. Vamos para o evento principal. A empresa. Eu. Barcelos olhou para ele por um longo e frio momento. Então ele virou uma página. Muito bem. Ao meu filho, Cássio. Cássio se endireitou, um sorriso triunfante e lupino se espalhando por seu rosto. Ele lançou um olhar para Sofia, que sorriu de volta. Barcelos continuou. Ao meu filho, Cássio Aurélio Alencar. Eu deixo... O advogado fez uma pausa, deliberadamente, e olhou para cima. Eu deixo a soma de 10 mil reais. E o silêncio na sala foi absoluto. Até a chuva parecia prender a respiração. O sorriso de Cássio congelou. Depois azedou. O quê? O que você disse? Isso é uma piada. Um erro de digitação. Você quer dizer 10 bilhões. Eu quero dizer 10 mil reais, senhor Alencar. DZ. Edmundo era, como eu disse, específico. Ele também lhe deixou sua coleção de xícaras lascadas, que ele disse que você acharia apropriado. O sangue sumiu do rosto de Cássio, substituído por um vermelho manchado e furioso. Ele se levantou, derrubando sua cadeira pesada. Ela atingiu o chão com um baque nauseante. Aquele velho senil. Ele rugiu, sua voz rachando. Ele é insano. Ele estava senil. Eu vou contestar isso. Eu vou caçar sua licença, Barcelos. Eu me sentaria, Cássio, disse Barcelos, sua voz perigosamente calma. Eu não vou me sentar. Cássio estava andando de um lado para o outro, descontrolado. E então, seu olhar selvagem e furioso pousou em Laila. Ela estremeceu. Ela viu o novo alvo se fixar no lugar. Você? Ele sussurrou, sua voz baixa e ameaçadora. Ele caminhou em direção a ela, e ela recuou. Isto é culpa sua. Cássio, não, disse Laila, sua voz tremendo, suas mãos voando para a barriga. Você fez isso, ele rugiu, apontando um dedo para o rosto dela. Você o envenenou contra mim. A fraudezinha fraca, chorona e artística, sussurrando em seu ouvido, bancando a vítima. Cássio, já chega, disse Barcelos, levantando-se de sua cadeira. Ah, já chega? Cássio riu, um som cru e feio. Já chega? Eu estou apenas começando. Você se acha tão pura, não é, Laila? Minha pequena Madonna grávida. Ele se virou para a sala, um mestre de cerimônias, se apresentando para seu público. Vocês sabem o que ela é? Ela é uma interesseira, uma prostituta social comum e oportunista que me encurralou. Lágrimas escorriam pelo rosto de Laila agora, quentes e silenciosas. Ela estava congelada em sua cadeira, uma estátua de sal. Ela provavelmente nem sabe quem é o pai. Cássio gritou. Ela me encurralou e agora não vai conseguir nada. Você não vai conseguir nada, ouviu? Ele estava respirando pesadamente, seu rosto bonito contorcido em uma máscara de ódio puro e não adulterado. E então ele fez o impensável. Ele se virou para Sofia. Ele agarrou a mão dela e a puxou, trazendo-a para o seu lado. Vocês veem esta mulher? Ele berrou, segurando a mão de Sofia no alto. Sofia Rinaldi,
Esta é uma parceira. Esta é uma mulher de substância. Esta é a mulher com quem eu deveria ter casado. A mulher com quem eu vou casar assim que me livrar desta. Ele gesticulou para a barriga de Layla, desta parasita. A humilhação estava completa. Era tão total, tão devastadora, que o ar havia sido sugado dos pulmões de Layla. Ela estava se afogando. Corina estava olhando para a mesa, branca como um lençol. Sofia estava sorrindo. Ela estava realmente sorrindo em triunfo. Neste silêncio sufocante e violento, Gideon Barcelos pigarreou. Senhor Alencar? Cássio, ainda respirando com dificuldade, cuspiu. O quê? O senhor não me deixou terminar. Gideon Barcelos repetiu. As palavras, ditas suavemente, caíram com a força de um golpe físico. Cássio se virou, seu rosto uma máscara de confusão e raiva. Do que você está falando, seu velho fóssil? Você disse 10.000 reais. Eu disse, Barcelos concordou, ajustando os óculos. Ele olhou para o testamento, seu dedo traçando a linha. Ah, sim, aqui está. Ao meu filho, Cássio Aurélio Alencar, eu deixo a soma de 10.000 reais. E aqui está a parte que o senhor interrompeu, desde que ele aceite este legado como sua única e final herança, sem contestação. Barcelos olhou para cima, seus olhos tão frios quanto um céu de inverno. E, caso ele conteste isso, ou, como eu suspeito profundamente que fará, caso ele fale em demonstrar um mínimo de decência humana para com aqueles nesta sala, o referido legado de 10.000 reais deve ser considerado nulo e sem efeito. Cássio encarou, sua boca abrindo e fechando. O quê? O que isso significa? Significa, Sr. Alencar, disse Barcelos, saboreando o título, que pela sua performance o senhor acaba de se deserdar. O senhor não ganha nada, nem mesmo as xícaras. O sorriso de Sofia vacilou. Seu aperto na mão de Cássio visivelmente afrouxou. Mas se não sou eu? Cássio gaguejou, sua bravata se estilhaçando, revelando o pequeno homem em pânico por baixo. A empresa, Alencar Incorporações, quem a recebe? Ah, disse Barcelos, virando a página. O evento principal, como o senhor chamou, o resíduo. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Layla. A sala se inclinou. Layla, que ainda tentava respirar, ultrapassar o peso esmagador da humilhação. E agora, leu Barcelos, sua voz ganhando uma força ressonante repentina. A principal beneficiária da minha propriedade. Eu passei minha vida construindo um legado. Tem sido minha maior tristeza assistir meu filho, Cássio, se transformar em um homem de profunda fraqueza. Um homem que confunde crueldade com força e que valoriza apenas as superfícies mais rasas e reflexivas. Ele não é um guardião. Ele é um destruidor. Um legado não precisa de um destruidor. Precisa de um criador. Precisa de uma espinha de aço, um coração gentil e uma visão de longo alcance. Precisa de alguém que entenda que a fundação é mais importante do que a fachada. Cássio estava balançando a cabeça, sussurrando. Não, não, não. Portanto, o resíduo inteiro de minha propriedade. Barcelos respirou fundo, dramaticamente. Incluindo todas as ações e controle majoritário da Alencar Incorporações. Todas as propriedades reais e intelectuais. Todas as contas bancárias, fundos fiduciários e participações, tanto estrangeiras quanto domésticas. Eu deixo em sua totalidade a minha nora. Barcelos levantou o olhar do papel, seu olhar encontrando e segurando o de Layla. A Layla Hart. O silêncio que se seguiu não foi silêncio. Foi o som de um universo terminando. O suspiro de Layla foi um som doloroso e dilacerante. Ela pensou por um segundo selvagem e vertiginoso que tinha ouvido mal, que aquilo era alguma nova e elaborada crueldade. Cássio soltou um som. Não era uma palavra. Era um lamento agudo e estrangulado.
o som de um animal morrendo. Não, não, ela não pode. É impossível. Eu sou o herdeiro. Sofia Rinaldi tropeçara para trás, a mão sobre a boca. Seus olhos, pela primeira vez, arregalados com choque genuíno. Ela não estava olhando para Cássio. Ela estava olhando para Laila. Ela estava olhando para a nova rainha. Não é possível. Cássio estava cantando, apertando a cabeça. Não é legal. É perfeitamente legal, disse Barcelos, um sorriso fino e satisfeito brincando em seus lábios. Edmundo e eu passamos 6 meses neste testamento. É inatacável e fica melhor. Melhor? Corina sussurrou, seu rosto pálido, mas seus olhos, pela primeira vez, vivos com uma luz aterrorizante e fascinada. Edmundo deixou uma carta pessoal para Laila. Ele também deixou vários adendos. Por exemplo, disse Barcelos, puxando uma nova pilha de papéis de uma pasta. Como a nova proprietária e presidente do conselho, o primeiro ato da Sra. Hart será, sim, a rescisão imediata e sumária dos contratos de trabalho de Cássio Alencar, CEO, e Sofia Rinaldi, COO. Por justa causa, cláusula moral, entre outras malversações financeiras mais grosseiras. Sofia soltou um pequeno Você não pode, Cássio rosnou, avançando para a mesa. O conselho nunca vai, eu sou o conselho. Não, Cássio, disse Laila. Sua voz era um sussurro, mas naquela sala era um trovão. Todos se voltaram para ela. Ela ainda estava sentada. As lágrimas haviam parado. Seu rosto estava pálido, manchado de rímel, mas seus olhos estavam diferentes. A névoa do abuso, do medo, havia desaparecido. Em seu lugar estava um azul ártico, frio e claro. Ela lentamente, dolorosamente, se levantou, suas mãos descansando em sua barriga grávida, um gesto que não era mais de defesa, mas de poder. Você não pode, Cássio implorou, seu tom mudando instantaneamente de raiva para uma barganha desesperada e lamuriosa. Laila, querida, você não sabe o que está fazendo. Você não pode administrar uma empresa. Você é uma artista. Você precisa de mim. Nós podemos administrá-la juntos. Ele começou a caminhar em direção a ela. Pare, ela disse. A palavra era suave, mas tinha o peso de toda a propriedade Alencar por trás dela. Ele congelou. Ela olhou para Barcelos. Barcelos, a segurança. Edmundo antecipou que poderia haver uma transição de poder, disse Barcelos, pressionando um pequeno botão discreto em sua mesa. As portas da sala de reuniões se abriram instantaneamente e 2 homens muito grandes de terno escuro entraram. Eles não eram advogados. Cássio, disse Laila, sua voz tremendo, mas ganhando força a cada palavra. Você me chamou de interesseira, de prostituta, de parasita. Você me humilhou. Você ficou aí com sua amante e você repudiou a mim e ao meu filho. Laila, eu estava com raiva. Eu não quis dizer isso. Sim, você quis dizer, ela disse. Você quis dizer cada palavra. Você apenas calculou mal. Você pensou que eu era um nada. Você pensou que eu era uma artista fracassada que você havia encurralado. Mas Edmundo me viu. Ele sabia. Ela olhou para Sofia, que estava pegando seu laptop, seu rosto uma máscara de fúria fria. Sofia, você está demitida. Saia do meu prédio. Sua vagabunda, Sofia sibilou. Sofia, cavalheiros, disse Laila aos seguranças, ignorando Sofia. Por favor, escoltem o Sr. Alencar e a Sra. Rinaldi para fora das instalações. Eles terão 10 minutos para pegar seus pertences pessoais de suas mesas e, em seguida, devem ser removidos. Permanentemente.
Você vai se arrepender disso, Layla. Cássio gritou enquanto os guardas pegavam seus braços. Você não vai sobreviver a isso. Eu vou te arruinar. Eu vou ficar com o bebê. O senhor não vai, Barcelos rebateu. Edmundo também estabeleceu um fundo fiduciário, um arsenal legal para a senhora Hart, para protegê-la e a criança de qualquer litígio frívolo ou vexatório. Seu nome está na lista, Cássio. O senhor a processa. O senhor está olhando para uma contra-ação que o deixará. Bem, com menos do que o seu zero atual. A luta drenou de Cássio. Era como se suas cordas tivessem sido cortadas. Ele parecia, pela primeira vez, pequeno. Os guardas o arrastaram, engasgando e vazio, para fora da sala. A porta se fechou com um clique. Layla ficou na sala silenciosa, revestida de mogno. Corina estava olhando para ela, a boca ligeiramente aberta. E então, os joelhos de Layla vacilaram. Ela teria caído se Barcelos não tivesse atravessado a sala em 2 passadas surpreendentemente rápidas para segurar seu braço, guiando-a para a cadeira que Cássio havia derrubado. Respire, senhora Hart, ele disse, sua voz surpreendentemente gentil. Apenas respire. Você tem muito trabalho a fazer. O silêncio que caiu na sala de reuniões era mais pesado do que o anterior. Era o silêncio de uma cratera de bomba, o ar ainda estalando com ozônio. Corina foi a primeira a se mover. Ela se levantou, sua cadeira raspando no chão polido. Você, ela disse, sua voz tremendo. Ela não estava olhando para Layla com admiração. Era um novo tipo de ódio, misturado com um respeito terrível e a contragosto. Você planejou isso. Você seduziu meu pai. Você bancou-a, a vítima pobre e gentil, e roubou tudo. Corina, eu não fiz nada disso, disse Layla, as mãos pressionadas nas têmporas. A adrenalina estava desaparecendo, deixando um vasto vazio. O bebê estava dando cambalhotas lentas e pesadas. Não fez? A risada de Corina era aguda e frágil. Bem, parabéns, cunhada. Você venceu. Você conseguiu o dinheiro, conseguiu o poder. Você até conseguiu o amor do meu pai, o que é mais do que Cássio ou eu jamais conseguimos. Ela agarrou sua bolsa, aquela que custava $20.000. Não pense que acabou. Você pode ter enganado Edmundo, mas não me enganou. Você não tem ideia do que acabou de herdar. Não é uma empresa, é um monstro, e ele vai te devorar viva. Ela saiu da sala, deixando o cheiro de perfume caro e amargo em seu rastro. Layla ficou sozinha com Gideon Barcelos. Ela não está totalmente errada, disse Barcelos, servindo um copo de água de uma garrafa de cristal. Sua mão estava perfeitamente firme. Ele o entregou a ela. Sobre a empresa, quero dizer. Não sobre você. Edmundo foi muito claro sobre você. Eu não posso fazer isso, Layla sussurrou, sua voz um fio rouco. Dr. Barcelos, eu sou curadora. Eu entendo sobre arte holandesa do século XVII e escultura pós-moderna. Eu não entendo sobre fundos de hedge e aquisições corporativas. Você vai aprender, disse Barcelos, simplesmente. Ele se sentou em frente a ela, não como um advogado, mas como outra coisa. Um aliado? Um carcereiro? Edmundo não a escolheu porque você entende de finanças. Ele a escolheu porque você não entende. Ele a escolheu porque você tem caráter. Ele disse que Cássio era só brilho e você era toda substância. Ele deslizou um pequeno telefone preto pela mesa. Era pesado, novo. Este é para você. É uma linha segura. Meu número é o único nele. Seu motorista, um homem chamado Thomas, está esperando lá embaixo. Ele não é o mesmo motorista que a trouxe aqui. Thomas trabalhou para Edmundo por 30 anos. Ele pode ser confiável. Ah, a cobertura? Layla perguntou,
sua mente cambaleando. Cássio, ele está... Para onde eu vou? Você vai para casa, Sra. Hart, disse Barcelos. A cobertura, os carros, as contas, tudo estava em nome de Edmundo, mantido em um fundo fiduciário. Esse fundo é agora seu. Cássio era, por falta de um termo melhor, um hóspede na casa de seu pai. Seus códigos de acesso foram desativados. Cerca de 5 minutos atrás. A eficiência era aterrorizante. Aquilo tinha sido um golpe, planejado com precisão militar. A descida no elevador foi um borrão. Laila atravessou o hall, um fantasma em sua própria vida. A chuva havia parado, deixando o ar cheirando a ozônio e pavimento molhado. Um Bentley preto e reluzente estava na calçada. Não o carro esportivo chamativo e desagradável de Cássio. Esta era uma máquina mais antiga, substancial e elegante. Um homem de terno preto simples segurou a porta. Sra. Hart, eu sou Thomas. Ele tinha olhos gentis, enrugados nos cantos. A viagem de volta para o Leblon foi silenciosa. Laila observava a cidade passar, os rostos, as luzes, o movimento. Era tudo uma aquarela, borrada e indistinta. Ela estava em choque profundo e paralisante. Quando ela chegou à cobertura, o porteiro, que antes a ignorava, correu para abrir a porta. Boa tarde, Sra. Hart. Um lindo dia. Ela entrou no elevador privativo. A humilhação de Cássio parecia ter acontecido há uma vida inteira, com uma pessoa diferente. As portas do elevador se abriram para seu apartamento. Seu apartamento estava diferente. Não estava mais silencioso. A equipe, o cozinheiro, as 2 empregadas, todos que haviam sido contratados por Cássio e a tratavam com desdém educado, estavam parados no foyer. Eles pareciam aterrorizados. Uma mulher pequena e austera, em um vestido cinza, se adiantou. Sra. Hart, eu sou a Sra. Brandt, a chefe da casa. Fomos informados da transição. Servimos ao seu prazer. O desequilíbrio de poder acabara de mudar. Violentamente. Essas pessoas que a viram ser sistematicamente isolada eram agora dela para comandar. Obrigada, Sra. Brandt, disse Laila, sua voz rouca. A senhora pode continuar com seus deveres. Ela caminhou para a vasta e fria sala de estar. As coisas de Cássio estavam por toda parte. Sua jaqueta estava jogada sobre uma cadeira. Seu copo de Scotch da noite anterior estava na mesa. Era o lar do homem que a havia destruído, e ela acabara de herdá-lo. Ela sentiu uma onda repentina e violenta, não apenas de náusea, mas de raiva. Ela caminhou até a parede branca e estéril, onde sua pintura favorita, um abstrato vibrante e caótico que ela comprara de um novo artista, costumava estar pendurada. Cássio a substituíra por um certificado de ações, emoldurado e sem sentido. Ela agarrou a moldura. Era pesada. Com um grito que era metade soluço, metade grito de guerra, ela a arrancou da parede e a jogou no chão de mármore. O vidro se estilhaçou. Foi o som mais alto que ela fizera neste apartamento em 2 anos. A equipe veio correndo. Sra. Hart? Laila estava respirando pesadamente. Tirem isso, ela disse. O vidro, senhora. Tudo, disse Laila, uma energia selvagem e perigosa a preenchendo. Tirem as coisas dele, todas elas. As roupas, os produtos de higiene, os móveis feios e sem alma dele. Empacotem, enviem para, eu não me importo. Enviem para um abrigo. Não, eles não merecem isso. Apenas tirem da minha vista. Agora. Pela primeira vez, a Sra. Brandt sorriu. Um sorriso minúsculo, fino, real. Imediatamente, Sra. Hart. Laila caminhou trêmula para o quarto principal. Ela trancou a porta. Seu telefone vibrou.
Era o telefone seguro. Uma mensagem de texto de Barcelos. Ele está na rua. Tentou acessar suas contas. Ele está barulhento. Ele não é mais sua preocupação. Sua preocupação é o que vem a seguir. Layla sentou-se na cama. O que viria a seguir? Ela estava grávida de 7 meses. Ela era uma bilionária e ela estava totalmente, terrivelmente sozinha. As primeiras 24 horas foram um borrão desorientador de poder e pânico. Layla dormiu por 3 horas no quarto de hóspedes, um espaço onde Cássio nunca havia entrado. Ela acordou em um mundo mudado. A cobertura estava agitada com uma energia silenciosa e eficiente. A senhora Brent, com o que parecia ser precisão alegre, havia mobilizado sua equipe. A existência inteira de Cássio estava sendo apagada profissionalmente. Armários foram esvaziados. As esculturas feias, minimalistas e masculinas se foram. Ao meio-dia, o apartamento estava meio vazio, mas era a primeira vez que Layla conseguia respirar nele. O pânico, no entanto, era real. Ela era a nova chefe de um conglomerado global multibilionário. Ela olhou para seu laptop, aquele que Cássio havia lhe dado e que ela suspeitava que ele monitorava. E ela nem sabia a senha de acesso à intranet da Alencar Incorporações. O telefone seguro vibrou novamente. Barcelos. Senhora Hart, o conselho tem estado inquieto. Eles estão exigindo uma reunião de emergência. Eu a marquei para amanhã às 10 da manhã. Você deve estar lá. Estar lá? Layla disse, andando pela sala. Estar lá e dizer o quê? Olá? Eu sou a artista grávida que acabou de herdar todos vocês? Você deve afirmar sua autoridade. A voz de Barcelos estava firme. Eles farejam fraqueza. A sombra de Edmundo é grande, mas está desaparecendo. Eles a veem como uma regência, uma substituta. Você deve provar que é o trono. Como? Edmundo se foi. Eu não sei os planos dele. Eu não sei nada dele. Houve uma pausa na linha. Mas você sabe, Edmundo era, como eu disse, específico. Ele deixou mais do que a empresa, Layla. Ele deixou o manual. O manual? Que manual? Um plano de negócios? Uma chave, disse Barcelos. Ele me disse que lhe deu uma chave. Ele disse, ela saberá o que fazer com ela quando for a hora certa. Sugiro que a hora seja certa. A mão de Layla voou para o bolso. A chave pequena e ornamentada. O escritório dele, ela sussurrou. Depois que a mãe de Cássio morreu, Edmundo manteve seu antigo apartamento pré-guerra em Ipanema. Ele nunca se mudou para a cobertura estéril com Cássio. Ele manteve sua vida antiga, seu antigo escritório. Cássio se recusara a chegar perto dele. Thomas a levará, disse Barcelos. Vá esta noite antes da reunião. Vá e encontre sua armadura, Sra. Hart. A viagem até o apartamento de Edmundo foi diferente. Thomas a levou no Bentley. Ela se sentia como uma impostora, uma criança brincando de se vestir. O apartamento de Edmundo ficava em um prédio de dinheiro antigo e silencioso. O hall era quente. Tudo em madeira escura e tapetes de pelúcia gastos. Thomas usou uma chave para levá-la a um elevador privativo. Ele nunca deixava ninguém subir aqui, senhora. Nem mesmo o Sr. Cássio. O elevador se abriu diretamente para o apartamento. Era o oposto completo de sua cobertura. Estava cheio de livros, do chão ao teto, cheio de arte, arte real, apaixonada e caótica. Não o lixo estéril, de grau de investimento que Cássio preferia. Estava cheio de vida. E lá, no final do corredor, estava o escritório. Estava trancado. A mão dela tremeu ao tirar a pequena chave do bolso. Ela deslizou na fechadura antiga. Ela girou, suave como manteiga.
O quarto cheirava a papel velho, couro e um leve e persistente cheiro de tabaco de cachimbo. Era um santuário. E na mesa maciça de mogno havia um único e grande diário encadernado em couro. Não era um livro-razão de negócios. Estava endereçado simplesmente a Laila. Ela sentou-se na cadeira de couro oversized de Edmundo e a abriu. Não era um diário. Era uma carta. Era um manifesto. Era, como Barcelos havia dito, um manual. Minha querida Laila, se você está lendo isto, eu me fui. E a primeira parte do meu plano foi bem sucedida. Eu imagino que você esteja em choque. Eu imagino que você esteja aterrorizada. Isso é bom. Significa que você não é meu filho. Eu também imagino que Cássio se revelou a criatura oca e cruel que ele é. Por isso, sinto muito. Sinto muito por ter criado um homem que poderia machucar uma mulher como você. Ela teve que parar, um soluço preso em sua garganta. Ele sabia. Eu observei você por 2 anos. Eu observei você em jantares, encolhendo-se. Eu assisti você desistir de sua galeria. Eu assisti você diminuir sua própria luz para fazer o brilho raso do meu filho parecer mais brilhante. E eu assisti você esconder sua espinha. Você pensa que não tem. Eu sei que você tem uma de aço. Temo, forçando você a encontrá-la. Eu não deixei uma empresa para você, Laila. Eu deixei uma arma e deixei um mapa. As páginas seguintes eram uma análise detalhada, cáustica e brilhante de sua própria empresa. Ele citava nomes. Ele apontava a podridão. Henderson, no conselho. Ele é um parasita. Ele será o primeiro a sugerir um CEO interino. Ele tem desviado da divisão de logística por uma década. Os arquivos anexados provarão isso. O projeto Titã, na divisão de Sofia Rinaldi. É um fantasma. Um projeto de vaidade projetado para canalizar dinheiro para ela e Cássio. Feche-o. Está nos sangrando e é um esquema de propina criminosa. Continuou por 50 páginas. Ele estava observando todos. Ele estava compilando um dossiê. Ele sabia sobre Cássio e Sofia. Ele sabia de tudo. Ele não havia deixado um fardo para ela. Ele havia deixado um arsenal. A última página era diferente. Não era sobre negócios. Ele vai lutar contra você, Laila. Ele vai tentar tirar a criança. Ele vai dizer que você é instável, incapaz. Mas você é a pessoa mais apta que conheço. Eu, como Gideon explicará, montei um fundo que torna você e o bebê intocáveis. A herança não era apenas o dinheiro. Era sua liberdade. O dinheiro é apenas o muro que manterá os lobos afastados. Não seja eu, Laila. Não deixe que esta empresa consuma a arte em você. Eu cometi esse erro. Eu comprei arte, mas esqueci como vê-la. Você a vê. Essa é a sua força. Você é uma criadora. Agora vá e crie um legado melhor do que o meu. Seu sogro, que tem mais orgulho de você do que você sabe, Edmundo. Laila fechou o livro. As lágrimas haviam sumido. O choque havia sumido. O medo ainda estava lá, mas era diferente. Era um medo frio, limpo e de gume afiado. Era o medo que se sente antes de uma luta justa. Ela pegou o telefone seguro e discou para Barcelos. Sr. Hart? Gideon, ela disse. Sua voz era nova, dura e clara. Cancele a reunião de emergência das 10 horas. Remarque-a para as 9 horas. E precisarei que o senhor providencie a prisão do Sr. Henderson. Peça aos auditores da polícia para encontrá-lo no escritório às 8h45. Houve um momento de silêncio atordoado do outro lado, e então, pela primeira vez, Laila ouviu Gideon Barcelos rir. Era um som seco, enferrujado e maravilhoso. Sim, senhora, ele disse. Considere feito. A sala de reuniões da Alencar Incorporações ficava no quinquenteiro andar, uma caixa de vidro que parecia flutuar sobre São Paulo.
Layla sempre a achara aterrorizante. Hoje, ela era a dona. Ela entrou às 8h09 da manhã. Ela não era a mulher chorosa e humilhada do escritório de Barcelos. Ela estava vestida em um vestido de gestante azul marinho, feito sob medida que tinha a cor de uma armadura. Seu cabelo estava preso em um coque severo e elegante. Seu único acessório era o diário de Edmundo, que ela carregava como um escudo. O conselho já estava reunido. Era um mar de homens de terno cinza e uma mulher. Todos estavam conversando em sussurros baixos e urgentes. Eles não tinham sido informados sobre Henderson. Quando Layla entrou, a sala ficou em silêncio. Todos estavam olhando para a barriga dela. Eles viam uma fraqueza, um problema. "Bom dia, cavalheiros", disse Layla, sua voz ecoando na vasta sala. Ela pegou a cadeira na cabeceira da mesa, a cadeira de Edmundo. Homem grande e de rosto vermelho, Henderson, assim como Edmundo o descrevera, foi o primeiro a falar. Ele sorriu, um sorriso oleoso e condescendente. "Senhora Hart, Layla, que surpresa. Todos nós ficamos tão tristes com o falecimento de Edmundo. E agora isso. Nós não esperávamos vê-la aqui, em sua condição." "Minha condição é gravidez, Sr. Henderson. Não é uma doença terminal", disse Layla, sua voz fria como gelo. Claro. Ele gaguejou, seu sorriso vacilando. "É que, bem, uma empresa desta magnitude requer estabilidade, uma mão firme. Estávamos, como conselho, nos preparando para discutir a nomeação de um CEO interino. Alguém para guiar o navio. Enquanto a senhora, você sabe, se concentra em sua família." "Uma excelente ideia, Sr. Henderson", disse Layla. A sala relaxou. Os homens sorriram. "No entanto", ela continuou, "eu serei essa mão. Não haverá interino." Os sorrisos desapareceram. "Ora, Layla." Henderson começou, sua voz passando de condescendente a irritada. "Você é uma curadora de arte. Você é uma criança. Você não pode entender o que fazemos aqui. Você vai levar esta empresa à falência. Edmundo estava senil. Isso é uma farsa." "Sr. Henderson", disse Layla, abrindo o diário. "O senhor está familiarizado com uma empresa de fachada chamada Titan Logística, com sede em Delaware? Ou seu acordo de consultoria com a autoridade portuária em Singapura, aquele que lhe pagou 4,3 milhões de dólares nos últimos 2 anos? Isso é calúnia." Henderson gaguejou, levantando-se. "Você não pode provar nada." "Eu não preciso", disse Layla, acenando com a cabeça para a porta. "Eles podem." Como se fosse um sinal, as portas da sala de reuniões se abriram. 2 detetives da Polícia Federal e uma equipe de contadores forenses, liderados por Gideon Barcelos, entraram na sala. "Roberto Henderson", disse o detetive, "o senhor está preso por fraude, peculato e extorsão." A sala de reuniões mergulhou no caos. Henderson estava gritando. Os outros membros do conselho estavam de pé, gritando. "O que significa isso?" Layla se levantou, as mãos espalmadas na mesa. "Sentem-se!" ela gritou. A sala mais uma vez ficou em silêncio. Eles olharam para ela. "O Sr. Henderson", disse Layla calmamente, enquanto ele era algemado. "Era um ladrão. Meu sogro, que não estava senil, estava ciente disso há algum tempo. Ele também estava ciente", ela disse, seus olhos examinando os outros rostos horrorizados, "de todos os pequenos segredos de vocês, seus paraquedas dourados, seus projetos de estimação, suas indiscrições." Ela deixou a ameaça pairar no ar. "A Alencar Incorporações está em uma encruzilhada", ela disse, sua voz ressoando com um poder que ela não sabia que possuía. "Nos últimos 2 anos,
Ela foi mal administrada por Cássio Alencar e sua COO, a senhorita Rinaldi. Tem sido um banco para a vaidade deles e uma fachada para seus crimes. Desde ontem, ambos se foram. Ela olhou para o conselho, um por um. O projeto Titã, a partir desta manhã, está dissolvido. A divisão inteira está sob auditoria. Estamos perdendo dinheiro, e isso para hoje. Edmundo Alencar construiu esta empresa sobre uma fundação de aço. Ela foi corrompida pela podridão. Estou aqui para cortar a podridão. Ela ergueu o diário. Edmundo me deixou seu roteiro. Sugiro que todos encontrem sua lealdade a mim ou a esta empresa, porque se vocês forem leais a qualquer outra coisa, eu descobrirei, e vocês seguirão o Sr. Henderson. Ela olhou para os rostos pálidos e aterrorizados. Há mais alguma moção, alguma outra sugestão para um CEO interino? Silêncio. Bom. Ela acenou com a cabeça. Gideon, você será meu COO interino. Todos vocês o conhecem. Sua primeira ordem do dia será aceitar suas renúncias ou seus juramentos de fidelidade. Reunião encerrada. Ela se virou e saiu da sala, de cabeça erguida. Ela chegou ao elevador privativo antes que suas pernas cedessem. Ela se apoiou na parede, todo o seu corpo tremendo, e esfregou a barriga. Bem, bebê, ela sussurrou, sua voz trêmula. Acho que somos nós que estamos no comando agora. O momento particular foi interrompido por uma ligação. Não era o telefone seguro. Era seu antigo iPhone, aquele que ela quase havia esquecido. Um número desconhecido. Laila, Laila, é você? A voz era um lamento. Era Cássio. Onde você está? Eu estou no banco. Meus cartões. Eles não estão funcionando, Laila. Eles não me deixam entrar no apartamento. Diga a eles para me deixarem entrar. Não, Cássio, disse Laila, sua voz inexpressiva. O quê? Laila, querida, pare com este jogo. Não tem graça. Você não pode fazer isso. Eu vou te processar. Eu vou dizer a todos que você é louca. Você está tendo um colapso. Eu vou conseguir a custódia. Eu vou pegar meu filho. Eu não estou jogando um jogo, Cássio, disse Laila, as portas do elevador se abrindo para sua cobertura vazia e limpa. Você está acabado. Você é um nada. Você disse isso você mesmo. E você nunca, jamais tocará meu filho. Ela desligou, bloqueou o número e jogou o telefone antigo em uma lixeira. Ela tinha terminado com aquela vida. Os 2 meses seguintes foram uma guerra brutal e implacável. Laila trabalhou 18 horas por dia na cobertura com Gideon Barcelos como seu marechal de campo. Ela estava lutando em 2 frentes, estabilizando a empresa maciça e intratável e repelindo os ataques legais e sociais de Cássio. Ele cumpriu sua palavra. Ele procurou a imprensa, pintando-a como uma mulher histérica, grávida e instável que havia roubado a empresa de seu sogro senil. Ele entrou com ações judiciais, todas imediatamente rejeitadas por juízes que examinavam o testamento inatacável e o fundo de guerra de Edmundo. Corina também lançou seu próprio ataque. Ela tentou reunir os acionistas, alegando que a abordagem artística de Laila estava afundando as ações. Mas Laila, seguindo o manual de Edmundo, havia feito o oposto. Ao cortar a podridão, fechar os projetos de vaidade e prender Henderson, ela havia estabilizado a empresa. As ações, após uma oscilação inicial, estavam subindo, mas o estresse era imenso. Laila estava grávida de 8 meses e meio. Ela estava exausta, solitária e aterrorizada. Ela era uma rainha em uma ilha isolada. Uma noite, após uma exaustiva ligação de 14 horas com o Conselho de Tóquio, a dor começou.
Não era a dor incômoda a que ela estava acostumada. Era uma dor aguda, lancinante e aterrorizante. Ela estava em trabalho de parto prematuro. Thomas, seu motorista, quebrou todos os limites de velocidade para levá-la à ala particular do hospital, aquela que Edmundo Alencar havia doado. Era uma emergência médica. O estresse, disse o médico, cobrou seu preço. Precisamos tirar o bebê, Sr. Hart. Agora. Layla estava aterrorizada. Ela estava sozinha. Ela estava prestes a trazer seu filho ao mundo, e a única pessoa que ela tinha para segurar sua mão era um motorista gentil e idoso que esperava no hall. Enquanto a preparavam para a cesariana de emergência, uma comoção irrompeu do lado de fora de seu quarto. Vocês não podem me impedir. Aquela é minha esposa. Aquele é meu filho. Era Cássio. Ele invadiu a porta, o cabelo selvagem, o terno amarrotado. Ele não parecia o homem nítido e frio que havia sido. Ele parecia quebrado, desesperado. Layla, ele disse, correndo para a beira da cama. Layla, eu soube. Eu vim assim que soube. Saia, ela ofegou, agarrando o estômago enquanto uma contração a rasgava. Não, querida, ouça. Ele agarrou a mão dela. A dele estava úmida. Eu sinto muito. Eu fui um monstro, um idiota. O dinheiro, meu pai. Isso me deixou insano. Ele estava chorando. Lágrimas reais e verdadeiras. Eu não me importo com a empresa. Eu não me importo. Eu soube que você estava em apuros. Eu quero estar aqui por você. Por nosso filho. Por um segundo agonizante e vulnerável, Layla quase acreditou nele. Ela estava com dor. Ela estava assustada. O velho instinto programado para ser a esposa se acendeu. Ele viu a fraqueza. Seu aperto se apertou. É tudo minha culpa. Deixe-me consertar isso. Deixe-me estar aqui. Deixe-me ser pai. Era uma performance. Ela sabia em seu coração. Era uma performance. Esta era sua última tentativa desesperada de voltar, de chegar ao bebê, de chegar à herança. A dor diminuiu por um momento, deixando-a com aquela clareza ártica e fria. Ela puxou a mão. Saia, Cássio. Layla, por favor. Você não tem o direito de estar aqui, ela disse, sua voz baixa e cruel, todo o seu medo e raiva e dor canalizados para este único momento. Você não tem o direito de fazer isso. Você não tem o direito de me humilhar, de repudiar esta criança, e então, de rastejar de volta e fingir ser pai. Esta é a consequência, Cássio. Você queria que eu não tivesse nada. Você queria que eu estivesse sozinha. Bem, você conseguiu o que queria. Você está apenas do lado errado disso. Layla! Segurança! Ela gritou, a palavra rasgando sua garganta. Funcionários do hospital e Thomas estavam na sala em um instante. Tirem-no daqui! Layla ordenou, lágrimas de dor e fúria escorrendo pelo rosto. Ele não deve ter contato, nem acesso. Ele não é o pai. Ele não é nada. Cássio parecia atordoado. Ele olhou para a mulher na cama, pálida, suando, em agonia, mas com olhos de ferro. E ele finalmente entendeu. Ele havia perdido. Ele havia perdido completamente. Ele foi escoltado para fora, sem gritar desta vez, mas curvado, um homem oco. A cesariana foi rápida, e enquanto Layla flutuava no crepúsculo da anestesia, ela ouviu um som, um lamento minúsculo, furioso e saudável. Quando ela acordou, o quarto estava silencioso. Gideon Barcelos estava parado perto da janela. Gideon, senhora, Hart, a senhora nos deu um susto. O bebê, ela sussurrou, seu coração parando. O bebê, ele disse, um sorriso real e caloroso tocando seu rosto.
É magnífico. Uma enfermeira trouxe um pequeno berço de vidro. Dentro, embrulhado em um cobertor, estava um bebê minúsculo, perfeito e de rosto vermelho. É uma menina, Layla sussurrou, enquanto a enfermeira colocava o bebê em seus braços. Uma menina. Todos os desabafos de Cássio sobre seu filho, seu herdeiro. E o universo lhe havia dado uma filha. Ela olhou para sua bebê, esta pequena criatura que havia suportado a tempestade com ela. Ela tinha uma cabeça cheia de cabelo escuro e uma carranca feroz. O nome dela, disse Layla, sua voz rachando com um amor tão profundo que doía, é Rosa, Rosa Donovan, em homenagem à minha avó. Ela não é uma Alencar, ela é uma Donovan. Houve uma batida suave. Corina estava parada na soleira da porta, parecendo desajeitada e perdida. Eu os vi levar Cássio para fora, ela disse. Ele parecia horrível. Que bom, disse Layla. Corina entrou, seus olhos pousando no bebê. Oh! Ela se aproximou, timidamente. Ela tem os olhos do meu pai. Ela olhou para Layla, seus próprios olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu odiei você. Eu odiei você porque ele te viu. E ele nunca me viu. Ou a Cássio. Ele só viu a empresa. Sinto muito, Corina, disse Layla. Não sinta, Corina fungou. Ele estava certo. Sobre Cássio. Sobre tudo. Ela colocou um presente pequeno e elegantemente embrulhado na mesa. Era um chocalho de prata. Meus 20 milhões. Não é o suficiente. Não de verdade. Mas é meu. As ações judiciais que Cássio abriu, eu não estou apoiando. Você está por conta própria. Mas eu também estou. Não era uma aliança. Não era amizade. Mas era uma trégua. Obrigada, Corina, disse Layla. Corina assentiu e saiu. Layla olhou para sua filha. Sua herança não era a empresa. Não era o dinheiro. Era isto. Esta era a única coisa que importava. 6 meses depois, a luz na galeria Chelsea recém-reformada estava perfeita. Era uma tarde de outono nítida e o sol entrava, iluminando os pisos de concreto polido e as paredes brancas e altas. O espaço estava cheio de arte desafiadora, vibrante e nova. No centro da sala, uma mulher estava dirigindo a colocação de uma grande, caótica e bela pintura abstrata. Ela estava vestida com jeans escuros, uma blusa branca simples e um blazer preto. Seu cabelo estava em um coque bagunçado. Em um canguru ergonômico de alta tecnologia preso ao seu peito, um bebê de 6 meses com um tufo feroz de cabelo escuro dormia profundamente. Um pouco para a esquerda, Marcos, disse Layla. Precisa... Sim, bem ali. A mulher que havia herdado um império bilionário estava pendurando uma pintura. Gideon Barcelos, vestido em um paletó de tweed surpreendentemente elegante, estava perto da porta, segurando 2 xícaras de café. Ainda não estou convencido de que este seja um uso sensato do tempo da CEO, Sra. Hart. Layla riu pegando o café. Ela havia rifenizado seu nome, uma declaração silenciosa, mas clara. É o único uso sensato do meu tempo, Gideon. Você é quem está administrando a empresa. Era verdade. Em uma jogada que chocou o mundo financeiro, Layla havia promovido Gideon Barcelos, a CEO da Alencar Incorporações. Ela havia mantido seu título como presidente do conselho, mas havia entregado as operações diárias ao único homem em quem Edmundo confiava. Estou apenas executando sua visão, disse Gideon secamente. E devo dizer, a Fundação Edmundo Alencar para as Artes está agressiva. É um começo, disse Layla, bebendo seu café.
Ela havia usado uma parte significativa dos lucros da empresa e de sua própria nova riqueza para criar uma maciça fundação de caridade. Ela financiava artistas desfavorecidos, reabria programas de arte comunitários e, em sua primeira e mais controversa jogada, comprou esta galeria e a devolveu aos seus curadores originais. Ela estava, como Edmundo havia pedido, criando. Ele ficaria orgulhoso, sabe? Disse Gideon calmamente, olhando para a pintura. Ele sempre amou o abstrato. Dizia que era a única arte honesta. Eu sei, disse Layla. A pintura que ela acabara de pendurar era a sua. Aquela em que ela estava trabalhando quando conheceu Cássio. Aquela que ela havia escondido no depósito por 2 anos. Um sino tocou. A porta se abriu. Um homem estava parado lá, silhueta contra a rua clara. Ele era magro, mal vestido, e estremeceu quando Layla se virou para olhar para ele. Era Cássio. O sangue de Layla gelou. Ela instintivamente colocou uma mão sobre Rosa. Cássio, disse Layla. Sua voz era de aço. Você está invadindo. Eu tenho uma ordem de restrição. Eu sei. Eu não estou aqui para... Isso, ele gaguejou. Ele parecia terrível. Estava magro, seus olhos estavam assombrados e ele cheirava a licor velho. Os 10.000 reais haviam acabado há muito tempo. Seus amigos haviam desaparecido. Ele era um fantasma. Eu vi o jornal, ele disse, segurando uma cópia da seção de arte do New York Times. Havia uma matéria de página inteira sobre a inauguração da galeria, sobre ela. Eu queria ver, ele sussurrou, olhando para a pintura dela. É boa, Layla. É mesmo. Você sempre foi tão talentosa. Este foi o ataque final e mais patético. O apelo por pena. A última e desesperada tentativa de encontrar uma rachadura. Layla olhou para ele. O homem que ela amara. O homem que quase a destruiu. Ela não sentiu nada. Nem ódio, nem raiva. Apenas uma vasta e vazia pena. Não é para você, Cássio, disse Layla. Eu preciso... Posso vê-la? Só uma vez? De longe? Ele implorou, seus olhos fixos no embrulho adormecido em seu peito. Rosa, como se o sentisse, se mexeu e fez um pequeno som infeliz. Não, disse Layla. Você não tem o direito de vê-la. Você perdeu esse direito quando a chamou de parasita. Ela deu um passo à frente e ele recuou. Você precisa ir, agora. Ou eu vou mandar prendê-lo. Layla, por favor. Vá, Cássio. Vá e... fique bem. Ou não. Mas você não faz mais parte desta história. Ele olhou para ela por um longo momento. Um homem olhando para uma porta trancada. Ele não viu chave, nem maçaneta. Apenas uma parede sólida e impenetrável. Ele se virou e, com os ombros caídos, saiu de sua galeria e de sua vida. Gideon Barcelos soltou um suspiro. Isso foi bem feito. Layla se virou para a pintura, seu coração martelando. Ele é patético. Ele é, e você não é. Ela olhou para sua obra. Ela olhou para sua filha. A humilhação havia sido pública, escaldante e projetada para quebrá-la. Mas não o havia feito. Ela havia queimado a escória, o medo, a mulher que ela estava fingindo ser. A herança não era o dinheiro, não era a empresa. Edmundo estava errado sobre isso. A herança era ela. Sua arte, sua força, sua filha. Ela era o legado. Ela sorriu. Um sorriso real, completo e genuíno. Vamos abrir as portas, Gideon. Temos trabalho a fazer. E assim,
Laila Hart Donovan, a curadora que tentaram quebrar no luxo do Rio e de São Paulo, reconstruiu um império. Não com aço e vidro, mas com arte e coração. Ela aprendeu que o verdadeiro poder não está no que você herda, mas no que você constrói e, mais importante, no que você protege. A humilhação de Laila foi pública, mas sua redenção foi sua obra de arte. E no calor do Brasil, ela e sua filha, Rosa, estavam finalmente livres para criar uma história onde a única regra era a própria decência.